Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no Glória e Tradição, nessa quarta-feira, 2 de novembro, feriadão aí, você tá de perna para cima, fazendo nada, acompanhando aqui esse vídeo do GT para ficar bem informado. Afinal de contas, o Campeonato Cearense está confirmadíssimo para 2023, regulamento aprovado, calendário, falta ainda sortear os jogos, mas isso vai ser daqui para frente, mas já, novidades ao longo dos dias. Mas a grande dúvida aí, porque nem regulamento tinha sido divulgado ainda, a turma estava um pouco apreensiva em relação a isso, porque tem um prazo legal para cumprir, mas tudo certo, tudo divulgado. Regulamento novo, né? Os clubes aprovaram o novo regulamento. Vamos falar sobre isso. O regulamento, calendário atualizado de Copa do Nordeste e Cearense e choque de datas que o Fortaleza pode ter nesse primeiro semestre. Se o Fortaleza for para uma competição internacional, ele pode chocar ali com jogos da Copa do Nordeste, do Campeonato Cearense, vai ter Copa do Brasil, vai ter tudo isso e muito mais. Deixa o like, se inscreve aqui no Glória Tradição, compartilha esse vídeo, porque esse vídeo é importante para você entender, né, o calendário, os jogos, como funciona, como vai ser, e para não ficar falando besteira no meio do mundo aí, sendo besta e mentindo nos grupos de WhatsApp, tá bom? Deixa o like, se inscreve, compartilha. A gente sempre tá aqui com a 1xBet, você já tá cansado de saber, a 1xBet, patrocinador oficial do Glória e Tradição, você pode ir por esse QR Code que tá aqui na tela, também pelo link abaixo na descrição desse vídeo. Se for o primeiro depósito, tudo que você depositar, a 1xBet devolve em bônus. Colocar R$200, ganha 200 de bônus. Ficaria com 400, tá? Tem muito jogo hoje, inclusive jogo valendo título, né? Mas o Fortaleza é o azarão do dia, então você pode apostar lá no Fortaleza, por exemplo, e tirar uma grana extra lá na 1xBet. Vá agora, não perca tempo. 1xBet é a dica aqui do Glória e Tradição. Vou chamar a vinheta. Mas e no último vídeo eu fiz com o Minhoca, né? Pra gente comentar aqui o calendário. Atualizou um bocado de coisa, Minhoca. Estamos de volta para ver como é que vai ser esse calendário do Fortaleza aí, né? Beleza? Minha fama tá péssima, né? Porque você andou espalhando aí que eu sou canalense e tem gente acreditando, é bom lembrar. E eu tô de castigo, né? Tô de castigo, porque eu não voltei mais para as lives e tal, não fui mais convidado. É isso, mas. Não, mas você sabe que a casa é sua. A verdade virá à tona, a verdade. É isso. Mas, Minhoca, Fortaleza, Ceará e as demais equipes do Campeonato Cearense aprovaram, né, a mudança no regulamento do Campeonato Cearense. Isso. E até existe uma dúvida, né? Porque tinha a regra aí que tinha que cumprir pelo menos dois anos com o mesmo regulamento. Só que o desse ano só durou um, né? Já mudou, já foi, essa regra foi pro saco. Campeonato estadual e campeonato regional, é bom lembrar também que a própria Copa do Nordeste passou pela mesma alteração, né? A pré-Copa do Nordeste do ano passado não vai ser a mesma desse ano. Eram mais times do ano passado, menos times agora. Também não respeitaram essa questão do regulamento ser mantido por 2 anos seguidos, pelo menos. E a gente vai ver também com o campeonato estadual. E aí, quando a gente olhar as datas, né, que o calendário para o próximo ano, a gente vai dar uma olhada o porquê que Ceará e Fortaleza entram já na primeira fase. Porque boa parte do espaço para o campeonato estadual está no começo da temporada, ali janeiro, fevereiro. Já entrando no período de março, aí já começa aquela misturada com Copa do Brasil, podendo ter pré-Libertadores, juntamente ali com Copa do Nordeste, fase final. Então, se é para usar os estaduais, as datas tem que ser no começo do ano. E aí, já para passar, né, a ideia inicial de como é o campeonato cearense do próximo ano, a gente vai ter 2 grupos com 5 equipes, e aí esses 2 grupos, né, vão enfrentar cada um outro, tal qual a Copa do Nordeste, ou seja, um grupo enfrenta o outro. E aí a primeira coisa, né, Saulo, que geralmente acontece, pode acontecer de uma equipe que tem mais pontos no grupo, tipo, o quarto de um grupo ter mais pontos do que o terceiro do outro grupo. Porque só para contextualizar a situação, quartos e quintos do grupo, após 5 rodadas disputadas, eles vão ter exatamente ao quadrangular do rebaixamento. Então, quarto e quinto colocado vão para o quadrangular do rebaixamento. Primeiro, segundo e terceiro vão para a próxima fase, lembrando que os primeiros já avançam para a semifinal. Segundos e terceiros de seus grupos irão se enfrentar na próxima rodada, aliás, na próxima fase, né? 2 jogos de ida e volta, tanto a fase 2 como também as semifinais e as finais do campeonato estadual para decidir o campeão. Então, para quem for passar em primeiro do grupo, ele já vai liberar 2 datas disponíveis no seu calendário que pode ajudar o próprio Fortaleza, que a gente vai mencionar quando ver o calendário. Então,
Esse é o Perfeito. primeiro detalhe. Foi primeiro, você ganha 2 datas livres para você utilizar no seu calendário de 2023. Se terminar na segunda, terceira colocação, aí você vai ter que disputar 11 jogos do Campeonato Cearense. Se for primeiro, o máximo que você joga é 9 jogos a disputar. Diferente desse ano, o Fortaleza e o Ceará vão disputar a fase de pontos corridos ali, né? Vão disputar a primeira fase, Isso. enfrentando, né? Já esse ano os dois entraram já Porque na não é fase bem de pontos corridos, mata-mata. né? É uma fase de grupos, né? Fase de grupo, né? O Fortaleza já entrou nas quartas de final esse ano contra o Pacajus, o Isso. Ceará entrou contra o Iguatu, a semifinal foi Fortaleza e Ferroviário, Iguatu e Caucaia, e a final Fortaleza e Caucaia. Só que aí, esse agora já está definido o regulamento, mas ainda não foi o sorteio, né? O sorteio vai ser Isso. sábado agora, né, Minhoca? Sábado, Isso, dia. exatamente. Sábado agora. Vai ser no Sábado, dia Castelão. 5. Eu acho que ainda não saiu o horário. Ou saiu, eu não estou lembrado, mas está marcado para o sábado. E aí a gente vai ter 4 sorteios. O primeiro sorteio, Ceará e Fortaleza. Um vai para o grupo A e outro vai para o grupo B. O segundo, Ferroviário e Atlético Cearense. Um vai para o grupo A, o outro vai para o grupo B. Por O quê? terceiro, por questão do ranking da federação. O ranking da Federação Ah, Cearense. Não confundir com o ranking da CBF. É um ranking que a própria Federação é Cearense outro. tem, que ela calcula exatamente o geralzão das competições estaduais dos clubes cearenses. E aí ela tem o Perfeito. próprio ranking dela, e aí Ceará e Fortaleza são os melhores, Ferroviária, Atlético Cearense, os segundos melhores. Um vai para o grupo A e o outro vai para o grupo B. O terceiro sorteio vai envolver 4 clubes, Pacajus, Caucaia, Guarani de Juazeiro e Barbalha. Só que aí tem um sorteio casado. Se por acaso o Barbalha cair no grupo, automaticamente o Guarani de Juazeiro tem que cair no outro. Eles não podem cair no mesmo grupo. Não Vai pode ter fazer o Guarani de negócio Juazeiro. dos clássicos, né? Tipo Copa do Nordeste, se cai um time Isso, para um lado, o exatamente. adversário vai para o outro, né? Exatamente. Por conta também Perfeito. da localidade, né? Os dois são do Cariri. A mesma coisa vale para Caucaia e Pacajus. Então, são equipes que não podem ficar no mesmo grupo. Automaticamente, uma vai para um grupo, uma vai para o grupo e a outra vai para o outro. E para fechar, Maracanã e Iguatu, que também uma vai para um grupo e a outra também fica no outro. Então, já é certo que vai haver confronto entre Ceará e Fortaleza, Ferroviária e Atlético Cearense, Barbalha e Guarani de Juazeiro. Quais são os outros? Pacajus e Calcaia. Caucaia e juntamente com qual é o Pacajus. Pacajus, e para fechar, Maracanã obrigatoriamente vai pegar a equipe do Iguatu, porque eles vão estar em grupos diferentes, como é um grupo pegando o outro, então Perfeito. automaticamente já é um jogo garantido da fase de grupos dessa primeira fase do Cearense. Perfeito. Então já o que é que a gente já sabe, né? Serão 5 times, vão pegar os outros, os 2 primeiros passam para a semifinal, os 2 segundos e terceiros se enfrentam nas quartas de final, só que o segundo pega o terceiro do próprio grupo, Do mesmo né? grupo, Do isso. mesmo grupo Segundo e a do A, semifinal terceiro do também. A, E a isso, semifinal também, né? O primeiro do isso, A vai pegar o vencedor do segundo e terceiro do A, e o primeiro do B pega o vencedor do segundo e terceiro do B na semifinal, e quem passar vai disputar a final. Tudo isso em 2 jogos, né? Quarta, semifinal, tudo isso em isso. 2 jogos, ou seja, Lembrando que vai ser tal qual esse ano de 2022. A gente vai ter os 2 jogos, se na soma der empate, disputa de pênaltis. Não tem melhor perfeito. campanha, disputa de pênaltis para quem avançar, aquela mesma situação que aconteceu esse ano. E um outro detalhe também, o mando de campo do jogo da volta, nas quartas de final, é do segundo colocado do grupo, e na semifinal é para o primeiro colocado do grupo, que vai estar esperando o vencedor lá do segundo contra o terceiro. Na final, quem vai ter o mando do jogo da volta, por exemplo, se for Fortaleza e Barbalha, Fortaleza e Guarani de Juazeiro, o Fortaleza, por exemplo, ou o Barbalha, vai ter que ter melhor campanha somada à primeira fase, mais os resultados das semifinais. Não contará a quarta de final. Por exemplo, se o Barbalha vier lá das quartas de final, não soma os pontos que ele somou das quartas de final. Perfeito. É da primeira Porque, fase, porque, mais o que somou na semifinal. porque os dois que vão jogar semifinal terão um jogo a menos, então não tem como ser justo 2 jogos, e né? misturar. Porque seriam 2 jogos das 2 jogos a 4. menos. Então, vitória 3 pontos, saldo de gol. Quem tiver mais, joga, define caso o segundo jogo. É mais ou menos Isso, assim, né? isso. E aí, assim, o caminho para ser campeão, se não for o primeiro do grupo, são 11 jogos. Para o primeiro do grupo, 9 jogos. Esse é o caminho que o Fortaleza tem para buscar o inédito pentacampeonato, tá? Isso. Ó, vamos colocar aqui na tela o calendário. Tu tá vendo aí direitinho? Eu acho que dá para ver, mas a turma tenta espremer os olhos aí, como diz.
A turma, né, deu uma espremida. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para ver se melhora um pouco a qualidade. Ó. Vamos lá. O dia 15, né? É a estreia aqui, ó. 15 de janeiro, onde eu estou passando aqui o mouse, tá aqui no vermelhinho, é um domingo. 15 de janeiro é a estreia do Campeonato Cearense. Fortaleza poderá estrear nesse jogo, nesse dia aqui, contra algum time que vai dar o sorteio aí, né? Que vamos saber sábado. Isso. Aí na quarta-feira é livre. Já dá até para ir adiantando aqui, porque teremos alguns momentos aqui que pode ter choque, né? Então, se tem uma quarta-feira livre aqui, dá para tentar meter um jogo, né? Embora eu acho difícil, Saulo, porque aí teria que antecipar muito a Copa do Nordeste, assim, porque o Campeonato Cearense, como vai ser muito rápido, é só 5 jogos a primeira fase, aí, assim, a última rodada vai ter que acontecer simultânea, então é mais difícil de antecipar isso, teria que antecipar, por exemplo, Copa do Nordeste, e aí, para isso, envolveria outra federação, teria que conversar. Mas, então, aí, assim, mas é uma situação, porque se o Fortaleza, já vou aqui adiantando, né? Se o Fortaleza for jogar pré-Libertadores, vai ter o choque. Sim, então, ele já conseguiria puxar uma rodada, porque quando for acontecer, já saberemos, né? O calendário do Fortaleza, o que ele vai jogar e quando vai jogar. Então, poderá essa data aqui, 18 de janeiro, poderá ser data antecipada. A estreia da Copa do Nordeste é dia 22 de janeiro, né? Também não sabemos ainda os adversários e muito menos o mando, né? Vai ter sorteio ainda e tal das equipes. 22 de janeiro, Copa do Nordeste. Lembrando, só um detalhe. O sorteio vai acontecer depois da pré-Copa do Nordeste, certo? Que vai terminar no dia 8 ali, certo? No dia então 8 o sorteio de janeiro. é só depois. Só depois, exatamente. Quando definir os 4 que vão para a fase de grupos, depois é que vão fazer o sorteio. Tanto é que do dia 8 para o dia 22, né? Acredito que vai ser logo na semana, assim, depois do dia 8 ali. Dia 9, dia 10, dia 11 de janeiro. Já, Aqui, até né, porque eles, né, para preparar todo a tabela, logística, calendário, logística tudo, para os clubes, exatamente. Então, acredito que eles já vão fazer na própria semana, logo depois da definição dos 4 times que vão entrar na fase de grupos. E aí a gente vai conhecer a tabela, né, do Fortaleza da Copa do Nordeste do próximo ano. Perfeito. Aqui a gente já consegue ver todas as 5 rodadas do Campeonato Cearense, né? No dia 15 de janeiro, 25 de janeiro, 29 de janeiro, terceira rodada, 1º de fevereiro, a quarta rodada, 8 de fevereiro, a quinta e última rodada do estadual. E aí dá uma segurada, né? Provavelmente o Fortaleza deve ficar deve liderar, é o que a gente projeta aqui, até para não ter prejuízo. Mas se ele não for, ele vai jogar dia 12 de fevereiro às quartas de final, o jogo de ida. 26 de fevereiro, o jogo da volta. As semifinais, 12 de março e 19 de março. E as finais, 2 de abril e 9 de abril. Esse é o caminho do Penta, né? 9 de abril é o dia da final do Campeonato Cearense, o dia que o Fortaleza pode se sagrar pentacampeão cearense, né? Na Copa do Nordeste, a gente tem jogos dia 22 de janeiro, 5 de fevereiro, segunda rodada, 15 de fevereiro, 19 de fevereiro é a quarta, aí vem para 1º de março, 5 de março, e aí vai terminar a última rodada da Copa do Nordeste no dia 22 de março. Já emendando, né? Na sequência, tem quartas e semi já. Numa quarta-feira acaba a Copa do Nordeste, no final de semana é as quartas, no meio de semana é a semifinal, e aí a final vai ficar lá para o dia 18, o jogo de ida, e lá para o dia 2 de maio, né? Vai ter um intervalozinho aí de 2 semanas, vai ter o jogo da volta, vão ser finais em meio de semana, né? Não vai ser no final de semana, porque já vai estar rolando a Série A, que ela começa aqui no dia 16 de abril, uma semana depois da fase estadual. Lembrando que pode mudar, até porque para quem está olhando aí as finais da Copa do Nordeste, está vendo que está do lado da Conmebol, né? Rodada da Conmebol, e eu vou dizer daqui a pouco aonde pode ser alocada essas finais, já que o Fortaleza tem garantido aí um torneio internacional. Claro que vai depender também se o Fortaleza for para a pré-Libertadores, e dependendo do que aconteça na pré-Libertadores, ele pode ter datas vagas nesse dia ou não. E aí, se tiver datas preenchidas com a Conmebol, vai chocar a data da final, e eu vou falar mais à frente aonde pode ser essa final da Copa do Nordeste. Certo. Se o Fortaleza for para a pré-Libertadores, ele entra na segunda fase e jogaria nos 2 meios de semana aqui, ó, 21 de fevereiro, jogo de ida, 28 de fevereiro, o jogo da volta, iria chocar com a quinta rodada da Copa do Nordeste. Então, aqui é o primeiro problema de calendário, o primeiro choque. Avançando para a terceira fase, e a fase última, né? Porque se ele jogar a terceira fase, se ele passar, ele vai para a fase de grupo da Libertadores. Se ele não passar, ele vai para a fase de grupo da Sul-Americana. O jogo de ida seria 7 de março e o jogo da volta seria 14 de março. Iria ter mais um choque aqui
com a rodada número 7 da Copa do Nordeste. Ou seja, as rodadas de pré-Libertadores, elas são em sequência, 4 meios de semana, na sequência. 21 de fevereiro, 28 de fevereiro, 7 de março, 14 de março, aconteceria os 4 jogos, as 4 datas de pré-Libertadores. Então já teria meio que 2 problemas, né, Minhoca? 2 rodadas da Copa do Nordeste que teria a ver como é que a gente ia encaixar esses jogos. Pronto. Aí, no caso, o Fortaleza, né, para ele tentar se aproveitar das datas, ele precisa ser o primeiro do seu grupo no Campeonato Cearense. Porque exatamente ali em rosa, né, o estadual, nas quartas de final, que é 12 de fevereiro e 26 de fevereiro, o Fortaleza não jogaria nessas datas. Não jogaria. Seriam datas livres, porque o Fortaleza já estaria na semifinal do Campeonato Cearense. Então, se isso acontecer, Fortaleza garantindo o primeiro, ele pode alocar essas datas da Copa do Nordeste que chocam com pré-Libertadores, se o Fortaleza garantir a pré-Libertadores, para essas datas, 12 de fevereiro e 26 de fevereiro. Por isso que eu falei lá que aquela data livre, lá no começo, lá de janeiro, né? 18 de janeiro. De janeiro. Pronto, 18 de janeiro. Acho mais difícil de fazer uma puxada da 7ª rodada lá para o começo do ano, entendeu? Eu acho mais fácil alocar, mas isso o Fortaleza tem que terminar em primeiro. Se o Fortaleza terminar em segundo ou terceiro, aí o Fortaleza vai ter que fazer time A e time B e fazer aquela loucura de jogar um dia sim e no outro também, ou fazer aquele intervalo de menos 48 horas, tem que dar prioridade, obviamente, naquilo que ele considera mais relevante. Nesse caso, é a Copa do Nordeste com Libertadores, certamente a Libertadores vai ter a preferência. E aí, assim, o Fortaleza passando dessa fase aqui, ou ele sequer indo para isso aqui, e ele já para a Sul-Americana, que ele já está garantido, ou seja, o Fortaleza vai jogar, no mínimo, dia 5 de abril, ele vai estrear na Sul-Americana. Isso está garantido. Se ele for para uma pré, ele vai ter que jogar 2 fases de Libertadores, ou para ir para cá, para onde já está garantido, ou para ir para a Libertadores fase de grupo, que também é no mesmo meio de semana e na mesma data. É E bom aqui lembrar. teria o Fala. Se ele for, vamos lá, são 3 cenários, né? O Fortaleza pode não ir para a Libertadores. Não indo para a Libertadores, esquece aquela questão de alocar data. Todas essas vagas aí de pré-Libertadores vai ficar livre para o Fortaleza. Fica livre, vai ficar livre, porque ele não vai para a Libertadores. Segunda condição, ele vai para a pré-Libertadores. Ele vai utilizar pelo menos 21 de fevereiro e 28 de fevereiro. Pelo menos. Se ele não passar, vai ficar livre 7 de março e 14 de março, que é exatamente ali, 7 de março, 14 de março, porque ele não vai passar. E todas as datas ali da Conmebol, mais roxa, que é 5 de abril, 19 de abril, 5 de abril, 19 de abril, 3 de maio, essas datas o Fortaleza também não vai utilizar, porque se ele cair na segunda fase, né, da pré-Libertadores, ele nem disputa nem Sul-Americana e nem Libertadores. Caso ele avance para a terceira fase da pré-Libertadores, aí sim ele vai ter isso que você mencionou. 5 de abril, 19 de abril, porque são as datas que vai cair para grupos ou para Libertadores ou para a Sul-Americana. E a outra condição é que o Fortaleza pode também ir para a Libertadores direto, fase de grupos, já que o Fortaleza está a 3 pontos do Atlético Paranaense. Se ele garantir a fase de grupos direto, né, pelo Brasileirão, ou seja, a 6ª colocação na Série A, também esquece ali pré-Libertadores. Ele não vai ter data livre ali, porque ele não vai precisar disputar a pré-Libertadores, só começaria ali no dia 5 de abril com a primeira rodada da Libertadores para começar o campeonato. E essa bronca aqui da final da Copa do Nordeste, misturado com as fases da Copa da Conmebol aqui. Fortaleza se lascou. Ou Sul-Americana ou Libertadores, segunda e terceira rodada estão for marcadas. final, né? Segunda e terceira rodada da fase de grupos, seja da Sul-Americana ou da Libertadores, está chocando com as datas das finais da Copa do Nordeste. Eu tive a informação de que ele já tem um plano para alocar essas datas das finais. Se por acaso, é bom lembrar que ali, no dia 12 de abril e no dia 26 de abril, tem a terceira fase da Copa do Brasil, que é onde o Fortaleza estreia na Copa do Brasil. Tal qual esse ano, né, nos últimos anos, aconteceu isso com exceção de 2020. Caso tenha alguma eliminação entre os envolvidos da final da Copa do Nordeste, eles podem alocar no espaço ali das oitavas de final da Copa do Brasil, que está marcado para 17 de maio e 31 de maio. Isso se as 2 equipes finalistas da Copa do Nordeste não estiverem nas oitavas. Se o Fortaleza cair e se por acaso, sei lá, o Bahia, o Ceará cair também, então não tem como jogar. Caso eles avancem para as oitavas, pelo menos um deles, né? Porque tem que ser. Porque se um for para as oitavas, já não dá para fazer a final da Copa do Nordeste. Então, eles utilizariam
as datas FIFAs lá de junho. Então, possivelmente 14 de junho e dia 18 de junho para fazer as finais da Copa do Nordeste, se por acaso, obviamente, como aconteceu com Fortaleza, né? Que jogou todos os jogos, foi até o final da Copa do Nordeste esse ano, foi até o final do Cearense. Então, se for utilizar todas as datas de Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Cearense, possivelmente para alocar essas finais da Copa do Nordeste, 14 de junho e 18 de junho, bem depois ali das semifinais, que acontece lá em março, né? Ou seja, quase 3 meses de diferença. 3 meses depois para ter a final, e aí, assim, mantendo o regulamento, né? A inscrição, ou seja, o Fortaleza pode ter jogador que está jogando a Série A, mas não pode jogar a final da Copa do Nordeste, porque a inscrição para a competição terminou em março. Sim, perfeito. Né? Isso seria, né, seria um problema também aí para encaixar, mas assim, Minhoca, seria um problema muito bom para o Fortaleza. Porque aqui é o cenário ideal. O Fortaleza disputar a competição internacional, chegar em todas as finais e avançar na Copa do Brasil. Ou seja, o perfeito cenário, mas a final da Copa do Nordeste só iria para a data FIFA, vou colocar aqui de novo na tela, né? Data FIFA no dia 14 de junho, jogo de ida, e o jogo da volta no dia 18 de junho. Seria aqui mais ou menos onde iria encaixar e aí, uma final de Copa do Nordeste. Saulo, aí um detalhe, né? Que muita gente fala assim, é melhor colocar então a equipe alternativa no campeonato da Copa do Nordeste, time sub-20, enfim, qualquer ideia que não envolva o time principal ali com estadual ou regional. Eu já vi muito torcedor falar sobre isso. E a mesma coisa que aconteceu nesse ano 2022. O problema não está no campeonato estadual e no regional. Até porque, basicamente, você olhou ali a data, a única coisa que pode comprometer é quando entrar uma pré-Libertadores se o Fortaleza disputar. Porque aí entra ali nas fases finais ali de Copa do Nordeste e Campeonato Cearense. A grande questão que aconteceu esse ano não foi isso. Foi porque envolveu Série A com Copa do Brasil e juntamente com Libertadores. Claro que teve ali um momento, né, de reta final de Copa do Nordeste, mas o calendário desse ano do Cearense ele foi muito tranquilo. Mas por conta, lembra daquelas datas que, tipo assim, olha, adiaram e agora não tem mais data para colocar. E teve aquela confusão lá de jogar na sexta e depois domingo. Mas a questão toda envolve principalmente quando começar a Série A. Quando começar a Série A, aí vai ter Copa do Brasil, vai estar rolando a fase de grupos da Libertadores e também a Série A, basicamente isso. Daí pode ter também a final da Copa do Nordeste em meio a isso. Então é isso, meu amigo. Sucesso se paga com calendário. Aperreio, ou seja, estamos aqui em novembro, começo do mês, já pensando no aperreio que vai ser o ano que vem. Dificilmente você vai achar um vídeo tão completo como esse aqui, viu? De informação sobre o calendário do Fortaleza do ano que vem. Se você não entender, você volte um minutinho e vá entendendo aí, decorando as datas, porque é complexo. Fortaleza vai jogar 5 competições, vai jogar Cearense, Copa do Nordeste, Sul-Americana, está garantido, Copa do Brasil e Série A. Teremos 5 competições, teremos uma carrada de jogo ano que vem, e você vai acompanhar, claro, tudo aqui com Glória e Tradição, com pré-jogo, pós-jogo, esquenta e o escambau. Minhoca, obrigado, viu? Tamo junto. Mais uma vez. Você deixa o like. Viu? Não, vai sair. Ó, você que assistiu até aqui, comente aí no chat o que é que você acha nos comentários, o que é que você acha dessa bagunça, o que é que o Fortaleza deve priorizar, se prioriza o Penta, se prioriza o Copa do Nordeste, Libertadores, Sul-Americano, não sei o quê. Comenta, deixa o like, compartilha e a gente se encontra mais tarde, hein? Pré-jogo, esquenta, né? E depois o pós-jogo de Fortaleza e Palmeiras, quem sabe uma vitória do Fortaleza, pra gente continuar sonhando com isso aqui, com essa ladainha toda aqui, depende também de hoje, se o Fortaleza comete o crime lá no Allianz. Minhoca, abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.